Vamos orar. Pai amado e Deus querido, nós te agradecemos por estar sempre conosco, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, por aquilo que desagrada o seu coração e que nos afasta do seu Espírito Santo. E te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós e que a graça que nos foi nos dada esteja sempre conosco para nos libertar daquilo que nos torna escravos do pecado. Que a sua palavra hoje venha ser frutífera em nossa vida para edificarmos não somente a nós mesmos, mas o nosso lar e a todos aqueles ao nosso redor. Te agradecemos pelo dia de hoje e por estar sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Quem está com a revista é a 4ª lição que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre Atalia. Eu nunca tinha ouvido falar desta mulher na Bíblia. Estava comentando com a irmã Sandra ontem, a irmã Sandra falou que já tinha ouvido falar dela, né? Já tinha até dado estudo para as crianças, né? Na salinha. E eu achei muito interessante a história dela. Alguém já ouviu falar sobre Atalia, fora a irmã Sandra? Né, irmã Gilza? Não? Atalia. Quer falar um pouquinho dela, Sandra, para nós? Quem que ela era? Uma avó muito má. Ela era filha de quem, você lembra? Não. Ela não era filha de Boaz, não. Ela era a filha de Acabe e Jezabel. Uma das pessoas mais cruéis da Bíblia. Aí nós conhecemos a história deles, né? As pessoas mais cruéis da Bíblia. Ela era filha desses dois. Neta de Onri, vocês lembram quando eu dei o estudo de Onri? Que ele usurpou o trono de Israel, né? Ela era neta dele. Ele é pai de Acabe. Então ela nasceu num ambiente que negava completamente o único e verdadeiro Deus. Ela casou com Jeorão, o primogênito de Josafá. Josafá era rei de Judá, e um rei justo, um rei bom, um rei reto. Atalia promoveu o culto a Baal e desviou o povo de Judá. Olha só como a influência de uma pessoa pode prejudicar todos ao seu redor. E hoje eu vou falar sobre a influência. Querendo ou não, nós somos um agente influenciador na vida de outra pessoa. Mesmo que nós não queiramos, nós influenciamos com as nossas palavras e as nossas atitudes. Esse é um princípio básico da convivência social. E estamos o tempo todo ou sendo influenciados ou influenciando. Aqui no caso, no estudo de Atalia, nós vamos ver que ela era uma mulher que era influenciadora. Ela manipulava como a mãe dela, Jezabel, todos ao seu redor. E isso causou um estrago muito grande na família dela. E o inimigo a usou para impedir que os projetos de Deus, que os planos de Deus se cumprissem em Jesus Cristo. Para impedir que o nosso Senhor viesse ao mundo. Olha só como o diabo usa as pessoas que estão fora da presença de Deus. As pessoas que não querem reconhecer quem é o Deus verdadeiro. Usam ela como influenciadoras no meio de nós. E nós não podemos deixar que o inimigo nos use como influenciadoras. Devemos deixar que o Espírito Santo nos use como influenciadores para levar outros para o reino de Deus. E o que é influência? Nada mais é do que a ação de um agente físico, eu e você, sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações boas ou negativas, e levando a decisões ruins, ou ele ou outrem. Olha só como que nós somos importantes na vida de outras pessoas.
Você já parou para pensar o tanto que você é importante na vida daqueles que estão ao seu redor, principalmente de dentro da sua casa? Os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, aqui dentro da igreja. Aonde que nós fomos, nós ou estamos sendo influenciados ou somos influenciadores. Eu falei isso com meus filhos esses dias para trás, os adolescentes. Porque eles estavam se deixando ser influenciados por má companhia. Eu virei para eles e falei assim, você tem que se sobrepor, você que tem que levar o testemunho como cristão para essas pessoas, e não deixar que elas maculem o que Cristo faz em você. As pessoas estão te observando, estão chegando perto de mim e falando assim, mas você não é cristã? Sua filha não é cristã? Ela faz isso, a minha filha está falando assim, se ela pode, eu também posso. Olha só o tanto que nós estamos sendo observados como cristãos e como nós somos importantes para aqueles que nos observam. Eles estão olhando as nossas atitudes. Pode falar, professor. Um relato, algum tempo atrás, um irmão na igreja estava dando testemunho o seguinte: vestiário masculino tem aqueles armários que você coloca, vestiário masculino e feminino, quando você vai fazer uma sala, alguma coisa assim, você tem uns armáriozinhos, você coloca um cadeado. Esse irmão deu testemunho que ele teve um amigo dele que esqueceu o cadeado. E aí o que ele fez? Ele disse, não, pode deixar que eu vou abrir para você. Ele foi, pegou ele pela dobradiça, sabe? Tirou os pinos da dobradiça e conseguiu abrir o armário. Ao invés do cara que esqueceu a chave, fala assim, muito obrigado. Sabe o que o cara falou? E é crente, tá vendo? Conseguiu arrombar o armário. E é crente. Ou seja, é o que você acabou de falar. A gente influencia. Né? A gente mostra para as pessoas o que a gente está fazendo, o nosso comportamento. Vai ver que tem um agradecimento com a condenação ainda. E a condenação. E o importante é nós, como crentes, eles estão vendo, às vezes, a gente fazer coisa errada, e eles vão falar assim, é crente, se está fazendo errado, né, filho de Deus, eu também posso. E os nossos filhos, principalmente. Quantas vezes eu já não ouvi lá em casa? Às vezes a gente faz sem perceber, ou mesmo, né, na hora da emoção ali do acontecimento, do que nós estamos vivendo, a gente perde a razão. E eles jogam na nossa cara. Falam assim, e depois fala que é crente, depois vive dentro da igreja. A gente escuta ou não escuta isso? Eu escuto lá em casa. Infelizmente, aí eu paro para pensar e falo assim, nossa, que tapa na cara. Dói. Aí a gente tem que refletir as nossas atitudes, porque estamos influenciando aqueles ao nosso redor. Principalmente nós que somos filhos de Deus, somos cartas abertas, estamos sendo vigiados e observados o tempo todo. Igual o professor Daniel falou, ou para nos elogiarem ou para sermos julgados no sentido negativo, principalmente, né? Principalmente no sentido negativo que eles querem nos julgar. Mas quem era a Atalia? Vamos ver primeiro aqui o alvo da lição. Você vai compreender a respeito da fidelidade de Deus, desejar que as promessas divinas se cumpram e manter-se firmes no caminho do Senhor. Mas quem era Atalia? Atalia era filha de Acabe, neto de Onre de Israel. Ela se casou com Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá, e trouxe para Judá a idolatria, os maus costumes que corrompiam o reino do norte. Atalia influenciou o filho Acácias e procedeu impiamente. Gente, vocês vão ver o que essa mulher fez, que estrago que ela fez no reino de Judá. Mas qual foi o legado dela? O que ela herdou? Aí nós vamos parar para pensar no que os nossos filhos estão herdando. No que eu herdei dos meus pais. Vamos ver o que a Atalia herdou. A Atalia foi criada num lar onde a mãe, que era Jezabel, exercia forte influência sobre o pai.
Ela era uma mulher dominadora, uma mulher de desígnios mais firmes do que do próprio marido Acabe. Isso é correto diante da palavra de Deus? A mulher dominar no seu lar? A mulher mandar no marido? Então a gente vê aqui que já era um lar todo destruturado, né? Todo destruturado. Ela manipulava todos ao redor dela, Jezabel. E a filha Atalia observava aquilo e tinha aquilo como exemplo. Jezabel era sem escrúpulos no uso daquele poder que o rei devia conservar nas suas próprias mãos. Ela tomava conta daquilo, ela manipulava o rei, né, Acabe. Fazia com que ele fizesse as vontades dela e assim tudo ao redor, né, o reino todo sofria com aquilo. Não devemos desprezar o fato de que Jezabel tenha sido uma rainha notável, porque ela era inteligente, ela era muito inteligente. Nós conhecemos a história e nós vemos como ela manipulava, mas ela usava a inteligência dela para o mal, e a Atalia observando aquilo o tempo inteiro. Então a Atalia herdou da mãe essa inteligência e a capacidade para governar, mas herdou também um instinto mau, um instinto assassino. Vocês vão ver aqui mais para frente que ela queria usurpar o trono de Judá. Queria não, ela conseguiu usurpar. E mandou matar os próprios netos. Olha que mulher má. Nem a mãe dela, Jezabel, foi capaz de matar gente da própria família. E a Atalia chegou a este ponto por causa de poder. Ela era uma mulher perversa, Atalia, odiosa, ao ponto da Bíblia dizer que a cidade ficou tranquila depois que ela morreu. Todo mundo tinha medo dela. Quando começarmos a estudar a vida dela, muita coisa começa a fazer sentido. Ela era filha de Acabe, de Jezabel, as pessoas que nós conhecemos na Bíblia que eram mais perversas. E a Atalia recebeu influência desses pais e dessas pessoas terríveis na vida dela. Mas coitadinha de Atalia, não. Ela deixou ser influenciada pelos que eram autoridades na vida dela. Olha só a responsabilidade de nós pais, como nós somos influenciadores dos nossos filhos. A personalidade de uma criança é o resultado da sua genética, isso nós sabemos. Do ambiente em que ela está inserida e de sua subjetividade. Como ela reage e interpreta tudo à sua volta. Muitas pessoas crescem com um pensamento de determinismo. Meu avô era assim, meu pai também é assim, eu vou morrer assim. Vocês já ouviram isso ou já falaram isso? Só que uma vez eu falei isso para uma pessoa, meu marido, ele virou para mim e falou assim: você não é assim, você está assim. Nós podemos mudar se quisermos. E o tempo todo, nunca mais eu esqueci essa frase que meu marido falou para mim. E nunca mais eu repeti. Minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim, e você tem que me aguentar desse jeito. Não é desse jeito. Nós podemos ser mudados. E nós, como os cristãos, nós somos mudados constantemente pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Verdade ou não é? Então vamos deixar o Espírito Santo nos transformar naquilo que não agrada a Deus, para sermos testemunhas para os nossos filhos dentro da nossa casa. E às vezes as pessoas ficam anos a fio presas numa personalidade doentia, numa personalidade dos nossos antepassados por influência má, fazendo mal a nós mesmos e fazendo mal às vezes às outras pessoas. A genética não pode ser mudada, mas o nosso passado também não pode ser mudado. Mas se nós decidirmos agora, nós podemos mudar o nosso futuro e daqueles que estão ao nosso redor. História de Israel para hoje. Há que se ponderar sobre a importância que a Bíblia dá aos conselhos maternos. Lemos conselhos sábios da mãe de Lemuel ao filho, como valeram os ensinos de a avó da mãe de Timóteo. Por causa da avó de Timóteo, Timóteo converteu.
Paulo falou sobre a fé não fingida que havia em Timóteo, a qual viera delas, da mãe e da avó. Você já refletiu sobre este assunto? Quem tem a revistinha vai ler esses versículos que estão aí falando sobre esse assunto, sobre a influência de pessoas na vida de outras que fizeram com que elas se convertessem. Olha a importância que nós temos na vida dos nossos filhos e daqueles ao nosso redor. Mas aí, nós vamos ver a história, como nós já começamos a ver aqui de Atalia, de duas mulheres na Bíblia. Uma que exerceu a sua inteligência, a sua capacidade para influenciar para o mal, e outra que exerceu a sua inteligência, a sua capacidade para influenciar para o bem, para fazer com que os propósitos de Deus se cumprissem. Então, nós vamos continuar aqui com Atalia. O dito, tal mãe, tal filha, aplicou-se com plena força a Atalia, filha de Jezabel, e do rei israelita Acabe. Jezabel não hesitava em derramar sangue inocente para promover os seus objetivos, nem tampouco fazia Atalia, ambas mergulhadas na idolatria. Foi deveras um trágico erro quando o fiel rei de Judá, Jeosafá, formou aliança matrimonial com o rei Acabe, tornando Atalia como esposa para o filho de Jeroão. Isso aqui foi influência de Acabe. Ele chegou no ouvido de Josafá e ficou lá falando com ele que precisava se juntar às duas tribos para que eles ganhassem força contra os inimigos. Mas, na verdade, Acabe queria matar Josafá para tomar o reino do norte e unificar os dois reinos. E Atalia sabia disso. E ela casou com o filho de Josafá sabendo da intenção do pai. Olha só como o pai influenciou até nesse sentido. Depois da morte de Josafá, os resultados do casamento quase destruíram a linhagem real de Judá. E de onde viria o nosso Messias? De onde viria Cristo? Da linhagem de Judá, do rei Davi. Olha como o inimigo age para destruir os planos de Deus de concretizar. A influência pecaminosa de Atalia contribuiu para que Jeorão seguisse o mau procedimento da casa real de Acabe. Jeroão, ele era filho de Josafá, que era um rei bom. Então ele tinha visto no pai coisas que levariam a ser um homem bom. Mas a influência da mulher, Atalia, na vida dele, começou a inverter todo o processo que os pais tinham implantado nele. Quando eu estava pesquisando sobre essa história, eu achei um livro na internet, da até uma pastora brasileira, chama Márcia Mendes, que chama O Espírito de Atalia e a Morte da Descendência Real. Quem puder, depois eu ponho lá no nosso grupo, para adquirir esse livro. Eu não o li, mas o que eu li da sinopse, que eu procurei ele em PDF para postar lá, mas não achei. Falando sobre o espírito de Atalia, que são demônios que agem dentro da nossa família através de nós, como autoridade em nosso lar. Eu achei isso muito interessante, porque eu identifiquei algumas coisas que eu estou abrindo brecha para esse espírito entrar dentro da minha casa e destruir a minha linhagem, porque os nossos filhos são herança do Senhor. E o que o inimigo está fazendo hoje em dia? Está fazendo de tudo para tirar os nossos filhos da presença do Senhor. Destruturando até nós mesmos pais dentro das nossas casas, quando nós vemos eles querendo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Aí que eu vi que é esse espírito de Atalia que age dentro do meu lar para quebrar a promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos. Lá em casa, eu às vezes exerço mais uma autoridade do que o meu marido. De vez em quando eu tenho que pôr ele para frente. E o Espírito Santo já tinha me mostrado que eu estou passando na frente dele e não pondo ele para frente. Isso está errado, mulheres, dentro do nosso lar. Isso abre brecha para o inimigo entrar e destruir a nossa casa. Nós somos conselheiras.
Somos influenciadoras, sim, mas não manipuladoras, como foi Jezabel e como foi Atalia. Nós temos que ajudá-los como edificadoras das nossas casas, para que nossos filhos e nosso lar seja abençoado. E não para que nós abrimos brechas para o inimigo entrar e destruir tudo aquilo que Deus planejou para nós. Mas Deus é fiel. E Ele é tão fiel que mesmo Atalia tendo planejado destruir a descendência de Judá para que Cristo não viesse ao mundo, Deus é fiel para conosco, para que os planos dele se cumpram em nossa casa, nos nossos filhos e nas nossas vidas. E nós que sabemos os planos do inimigo para matar, destruir e roubar, nós temos que estar na presença de Deus para que as promessas dele se cumpram e fechando as brechas para que o inimigo não venha nos usar como influenciadores do mal e manipuladores do mal. Para assegurar a posição dela, Atalia, para assegurar a posição dela no reino de Judá, ela assassinou os seus irmãos, ela assassinou os irmãos de Jeroão e os príncipes, para que ele não tivesse descendência e ela usurpasse o trono. E Jeroão morreu de uma doença repugnante, e Acácias, o filho dele, sucedeu a seu pai como rei. Sua mãe, Atalia, tornou-se a conselheira real. Vocês estão aconselhando seus filhos no caminho do Senhor? Atalia tirou Jeroão do caminho do Senhor, instituindo a idolatria no reino de Judá. Visto que ela era o verdadeiro poder por trás do trono, o curto reinado de 1 ano de Acácias foi marcado por flagrante iniquidade. A influência de Atalia e sua família aumentou cada vez mais no reino de Judá. Depois de Acácias ser mortalmente ferido à mando do rei de Jeú de Israel, Atalia viu sua oportunidade de apoderar-se do trono do rei de Judá. Atalia não perdeu tempo em aproveitar a oportunidade de aumentar ainda mais o seu poder em Judá. Ela era tão prepotente que matou seus próprios netos, para que não tivesse descendência de Judá. Para acabar com a dinastia, ela usurpou o trono de Judá. Naquele momento, o único elo entre Davi e o prometido descendente Jesus Cristo foi um bebê chamado Joás. Atalia, influenciada pelo próprio inimigo de Deus, tentou exterminar a descendência de Davi e assim exterminar a linhagem de Jesus. O espírito de Atalia no meio de nós busca barrar os planos de Deus, uma herança de sacerdócio e autoridade, trazendo morte para os nossos filhos, matando diretamente a identidade deles. Uma subtração familiar, uma troca de omissão e de valores. Nós estamos vendo isso acontecer hoje, não só dentro dos nossos lares, mas nos lares de todo mundo. A troca de omissão e de valores, no qual pais têm uma atividade omissa como sacerdote, como provedor. E como resposta, a mãe passa a ser autoritária, negligenciando uma estrutura bíblica de família baseada em princípios deixados por Deus. Algumas pessoas fiéis ao Senhor conseguiram esconder Joás e proteger o filho do rei, o único sobrevivente da linhagem de sucessão que durou 6 anos de Atalia sobre o reino de Judá. No final, essa mulher cruel e ambiciosa perde tudo. Glória a Deus, os planos de Deus vão seguir em frente. Mas aí nós falamos dessa mulher, Atalia. E agora eu vou falar para vocês sobre Jeozabeate. Que nome grande, difícil de falar. Mas era uma mulher extraordinária. No meio dessa atrocidade toda,
Jeozabeate era mulher do sumo sacerdote, irmã do marido de Atalia, o rei, como é que era o nome dele? Jeroão. Ela era uma princesa. Ela pegou Joás, seu sobrinho, filho do rei, neto do rei, e escondeu ele no templo do Senhor. Olha aqui o que eu tirei para a minha vida. Quando os nossos filhos estiverem em perigo, nós devemos escondê-los no templo do Senhor. E como nós fazemos isso? Não só trazendo-os para a igreja, mas de joelhos em oração. Nós escondemos eles debaixo das grandes asas dos nossos pais. Quando o inimigo vier sobre nossa casa e infligir a nós e aos nossos filhos. Deus, para cumprir a promessa de uma dinastia eterna e salvaguardar a linhagem do Messias, ela levou Joás com 1 ano de idade para o templo. Cerca de 6 anos mais tarde, o marido de Jeozabeate, o sumo sacerdote Jeoada, proclamou Joás como rei. Vendo isso, Atalia rasgou imediatamente as suas vestes e disse: conspiração, conspiração. Mas não adiantou nada. Jeoada ordenou a execução dela. Glória a Deus. Dessa maneira, o único sobrevivente da casa de Acabe teve um fim desonroso. Atalia foi a última sobrevivente da casa de Acabe. E ela morreu desonrosamente. Mas o que significa Jeozabeate? Significa, o Senhor é o seu juramento, o Senhor cumprirá a sua promessa. Deus jurou que pela sua santidade, que nunca faltaria varão descendente na casa de Davi. E agora, através desta mulher, Ele cumpre sua palavra. Quem nós estamos sendo dentro da nossa casa? Atalia ou Jeozabeate? Nós estamos influenciando os nossos filhos para o mal ou para o bem? Estamos influenciando aqueles ao nosso redor para o mal ou para o bem? Vamos ver aqui a história de Israel para hoje. Outros bebês também foram preservados. Apesar dos inimigos tentarem exterminá-los, Moisés teria morrido afogado no rio Nilo. Mas foi criado pela própria mãe e depois no palácio real. Herodes tentou matar a Jesus ainda criança. Creia que Deus faz todo o necessário para cumprir os seus planos. Por isso nós não devemos desesperar quando nós vemos que as coisas em nossas casas não estão indo da forma que nós queremos nem que Deus quer. Porque Deus cumprirá a sua promessa na nossa vida e na vida dos nossos. Ele cumprirá. O nosso dever é continuarmos firmes na presença dEle e termos fé que as promessas de Deus irá se cumprir em nós e nos nossos, fechando as brechas para que o espírito de Atalia não venha sobressair e influenciar para o mau caminho. Talvez você esteja se questionando o que essa história tem a ver com você. E eu respondo: Satanás não conseguiu destruir a linhagem de Davi. Então, como desde o começo, ele tenta destruir a nossa linhagem. Nós estamos vendo isso dentro da nossa casa, estamos ficando desesperados com essa ideologia de gênero, com essa influência nas redes sociais, com as coisas que os nossos filhos veem na internet. Ele tenta destruir a identidade dos nossos filhos o tempo todo. Todo dia, os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que amamos, estão sendo influenciadas diretamente pelo inimigo para destruir sonhos, autoestimas e laços afetivos. Deus não quer que sejamos omissos e nem negligentes. É uma responsabilidade nossa. A gente não pode passar essa responsabilidade para outro. Não podemos ficar de braços cruzados enquanto quem amamos é roubado de nós. Então, faça como Jeozabeate. Esconde quem você ama na casa de Deus.
Agora nós vamos passar para um outro tópico. Joás foi coroado rei de Judá. Joás, aquele que Jeozabeate escondeu na casa do Senhor. Aquele que daria sequência à linhagem do rei Davi. Diante de quem veria o nosso Cristo, o nosso Salvador. O sacerdote Joiada, ele agiu com grande sabedoria para restabelecer a dinastia de Davi no trono de Judá. Ele convocou os levitas da cidade de Judá e os chefes das casas paternas de Israel e vieram a Jerusalém. Ali o avisou de que o rei legítimo lhe seria apresentado. Isso aqui foi depois de 6 anos que Atalia tinha matado todos os seus netos, todos da sua descendência do seu marido, que eles instituíram Joás como rei. Ele tinha apenas 7 anos de idade. Nós vamos ver a história dele na próxima aula da EBD. Foi o rei mais jovem de Judá. E ele foi influenciado o tempo todo pelo sacerdote Joiada. 40 anos do governo dele foi influenciado por esse sacerdote. E esses 40 anos de governo, segundo o autor de Reis, ele foi o melhor rei de Judá. Olha como a influência é importante. Ele foi influenciado por um homem bom, por um homem temente a Deus, o marido de gente, que nome difícil de falar. Jeozabeate, que criou ele. E foi o melhor rei de Judá. Mas vocês vão ver na aula que vem, que quando Jeoiada, acho que tanto de G, quando Jeoiada morreu, ele pegou e foi para mau caminho, por causa de influências dos seus conselheiros maus. Olha como que a influência de pessoas em nossas vidas é importante, e como a nossa influência, eu vou ficar repetindo sempre isso para ficar gravado em vocês, é importante na vida de outras pessoas. Sobre a orientação de Joiada, o rei Joás, ele reconstruiu o templo que tinha sido negligenciado durante os 6 anos de reinado de Atalia. A outra coisa, o nome de Atalia como rainha de Judá não está nos livros dos reis, porque eles não reconheciam ela como rainha, por ela não ser descendente de Davi, descendente de Judá. Ela não foi reconhecida, apesar de ter reinado 6 anos, muito mais do que outros reis antes dela. Ela não era reconhecida como rainha, mas era temida, todos tinham medo dela. Você imagina uma pessoa que manda matar os próprios netos? Claro que você vai ter, mas se manda matar a própria descendência, vai te mandar matar também. Então, o povo tinha medo dela. E depois que ela morreu, o povo se alegrou de tal maneira, que eles ajudaram Joás a reconstruir o templo que foi esquecido por ela, reconstruir a adoração ao Senhor. Olha só a influência do bem na vida das pessoas, a reconstrução da adoração do Senhor naquele povo, naquele reino, por causa de boas influências, por causa de pessoas que adoravam ao Senhor. Eu imagino que os sacerdotes no tempo de Atalia, como no tempo lá no reino de Israel em Judá, quando era Jezabel e Acabe, tinham medo de adorar a Deus. Não podiam, porque eram perseguidos e mortos, como Jezabel perseguiu Eliseu ou Elias? Eu confundo. Elias. Perseguiu Elias para mandar matar, ainda matou outros sacerdotes para não adorarem ao Deus verdadeiro. E aí, quando essa mulher má morreu, eles instituíram de novo a adoração. É o que nós devemos fazer na nossa casa, destruindo os ídolos que os nossos filhos hoje em dia vão buscar através de internet, através de YouTube, através de redes sociais. Outros ídolos lá na rua com influências de amizades que não levam eles para a casa do Senhor.
Devemos voltar ao culto doméstico, ao culto do lar. Não podemos ser omissos com isso. Deus me incomodou demais com isso dentro da minha casa, que eu parei de fazer o culto do lar dentro da minha casa, e aí as coisas começaram a desambar. Meus filhos começaram a procurar outros ídolos lá fora. Apesar de conhecerem a palavra de Deus, eles não mais estavam buscando a Deus. Porque eu comecei a me omitir nessa relação dentro da minha casa. Porque eu joguei a responsabilidade para a igreja, como nós fazemos com a escola da educação. E aí nós nos levantamos contra a ideologia de gênero que estão sendo implantada nas escolas, se nós não falamos disso dentro das nossas casas, à luz da palavra de Deus. Devemos tirar um tempo para sentar com os nossos filhos, ler a Bíblia. No início do ano nós deixamos ali um plano de leitura bíblico diário, era isso que eu fazia com eles. Todos os dias, nós sentávamos à noite e líamos a Bíblia juntos. Só que chegou um momento, a brecha, que o inimigo estava me deixando tão cansada, que à noite eu não tinha forças para sentar mais com o da minha casa para ler a Bíblia. Eu fazia isso de manhã quando eu levantava e achava que não precisava fazer de noite com eles. Porque eu já tinha feito. Temos que de novo, ou começar a reconstruir o templo dentro do nosso lar. E não passarmos essa responsabilidade para a igreja. Fazem a leitura, não precisa ser um estudo bíblico, a leitura da Bíblia com os da sua casa. Tira o tempo para vocês lerem junto. É bom, é divertido. E eu lembrei desta época, quando nós estávamos lendo o livro de Gênesis, e o Pedro virou para mim e falou assim: mãe, Jacó era muito safado. Ele teve 4 mulheres, como que ele dava conta disso? Olha só o tanto que é gostoso. É um momento que nós temos ali para estar compartilhando a palavra de Deus com os nossos filhos. E é muito bom. E Deus me incomodou de eu ter parado com isso. Esse ano eu não fiz uma leitura bíblica com os da minha casa, nem com meu marido, nem com os meus filhos. Porque a brecha do tempo, do cansaço, estava me fadigando. Nós não podemos deixar que o cansaço e o tempo nos vença na presença do Senhor. Devemos ser influenciadores do bem e da palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. Eles pequeninos, como tem muitos pequeninos, pegam uma Bíblia para criança, lê historinha para ele. A minha pequenininha de 6 anos gosta que eu leia historinha para ela. Na hora de dormir, eu pego a Bíblia infantil e leio a historinha para ela. E na hora que termina aquela historinha, ela fala assim: mamãe, conta mais uma. Ela fala assim: não, vamos deixar para amanhã, eu conto para você, agora nós vamos dormir. Aí eu vou fazendo carinho nela até ela dormir. Olha só o tanto que é importante. O tanto que é importante nós influenciarmos a nossa família nos caminhos do Senhor. E é isso que Deus quer de nós. Aí não adianta a gente vir correndo para a igreja, chegar para o pastor e falar: está acontecendo isso, isso e isso com meu filho dentro de casa. A responsabilidade é sua dentro da sua casa. A única coisa que o pastor pode fazer é te aconselhar. Mas quem tem que agir é você. Como Jezabel agiu, escondendo Joás na casa de Deus. Você não pode ser omisso. Nós não podemos ser omissos. Eu pedi perdão a Deus pela minha omissão. Depois que eu vi que minha casa estava caindo. E ele falou assim: eu não posso fazer por você o que você tem que fazer. Como que Deus vai agir através de mim, através de você, dentro do nosso lar, se nós não nos posicionamos na presença dEle? Jezabel e Jeoiada se posicionaram na presença do Senhor para que as promessas de Deus se cumprissem no reino de Judá. Não foi dentro da casa deles, foi dentro de um reino, de uma comunidade.
Olha como que nós somos importantes, não somente dentro da nossa casa, mas para a nossa comunidade, quando nós nos posicionamos na presença de Deus para que as promessas dele se cumpram na vida coletiva. Na vida coletiva. Não podemos ser mais omissos. História de Israel para hoje. Os valores e as verdades da aliança de Deus como seu povo estavam sendo restaurados. A vontade de Deus e a sua sabedoria estavam sendo reconhecidas. O testemunho às demais nações se fortalecia. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, esses mesmos valores e verdades são confirmados na nossa vida e na nossa igreja por causa da fidelidade de Deus à aliança eterna que o sangue de Cristo sagrou. E o nosso testemunho se fortalece. Seu testemunho está sendo fortalecido pela fidelidade de Deus em sua vida? Isso só acontecerá quando nós nos posicionarmos na presença dele para que se cumpra a sua vontade. A morte de Atalia. Atalia, ouvindo o vozeiro do povo que aclamava o novo rei de 7 anos, gritou que era traição, que estavam traindo ela. Mas a traidora era ela. Joiada mandou os capitães amados pegarem Atalia e matá-la, mas não dentro da casa do Senhor. Assim ela foi morta e toda Judá ficou livre da terrível ditadura. Qual ditadura que está sendo implantada dentro da nossa casa? Do espírito de Atalia? Ou do espírito de Jeozabeate? Quem nós estamos sendo dentro do nosso lar? Quem nós estamos sendo fora do nosso lar? Não podemos deixar o espírito de Atalia dominar. Porque vai doer e nós vamos chorar. E o estrago pode ser grande. Mas nada é impossível para Deus, nós sabemos disso. Mas não vamos deixar que o estrago seja feito. Vamos nos posicionar. Vamos deixar de ser omissos. Para que nós viemos alegrarmos junto com o povo, com a morte de Atalia dentro do nosso lar. Se é ela que está exercendo influência hoje, em nome de Jesus, esse espírito está repreendido e morto dentro da nossa casa. Porque hoje nós entendemos que nós temos que ter uma posição de autoridade, não com o espírito de Atalia, mas com o espírito de Joiada, para restaurar o templo dentro da nossa casa, para restaurar a adoração do Senhor dentro do nosso lar, na vida dos nossos filhos e na nossa vida. Estou sendo adorador? Estou exercendo essa influência dentro da minha casa? Meus filhos estão vendo a minha adoração? A minha adoração não é só com o louvor, a música lá no som alto. A minha adoração não é só com as pregações que eu ouço no YouTube. A minha adoração é com as minhas atitudes. Esse é o verdadeiro adorador. Não precisamos de palavras, porque as atitudes valem muito mais do que palavras. Vamos restaurar o templo de adoração dentro do nosso lar. Vamos restaurar. Porque quando Atalia morreu, o povo se alegrou. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a levar ofertas no templo. Eles ofertavam de boa vontade para que o templo fosse adorado. Para que a adoração do Senhor fosse restaurada dentro do reino de Judá. Eles ofertavam com o templo em serviço. Eles ofertavam com tudo que eles tinham de precioso. Porque as promessas de Deus estavam se cumprindo. Deus era fiel para com eles. E eles estavam sendo fiel para com Deus. E a aliança
e a purificação do templo foi restaurada. Seria necessário muito trabalho para desfazer os efeitos funestos do governo de Atalia e restaurar a lealdade do povo de seu Deus. Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, pelo qual seriam povo do Senhor. Sem compromisso sério, as reformas não funcionam. Nós temos que fazer um compromisso sério com o Senhor. E esse compromisso tem que ser agora, tem que ser já. Se queremos ver a nossa casa restaurada, o templo restaurado, a adoração restaurada dentro do nosso lar. Jeoada fez uma aliança entre o povo e o rei, e Deus. Vamos fazer uma aliança com Deus para que as promessas dele sejam restauradas em nossas vidas. Para que o estrago não seja grande. Para que o trabalho não seja maior. Quanto maior o estrago, maior o trabalho depois para restaurar. Ainda há tempo de restaurarmos a identidade dos nossos filhos. Ainda há tempo de restaurarmos os valores dentro das nossas casas. E não deixarmos que os valores do mundo infiltram na cabeça deles dentro do nosso lar. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Valores invertidos. O tempo todo, nossos filhos e nós estamos sendo atacados por valores fora da Bíblia. Fora da vontade de Deus. Não é para entrarmos em desespero, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos tem prometido. Mas nós temos que ter uma posição e deixarmos de sermos omissos naquilo que Deus tem para nós e para a nossa casa. História de Israel para hoje. O Deus que aqui se revela, primeiro, é o Senhor e controlador da história. A astúcia e a crueldade de Atalia não impediriam os propósitos de Deus. Ele cuidou para que o menino Joás fosse preservado e reinasse, e para que seu culto fosse restaurado. Segundo, Ele é fiel à sua aliança com Davi, a quem prometeu que nunca lhe faltaria descendente para ocupar o trono de Judá, introduzindo o culto a Baal em Judá. Atalia infringiu uma das cláusulas principais da aliança do Sinai: não haver outros deuses diante do Senhor. Assim, ela assegurou a própria condenação e morte. O nosso Deus é único e não aceita rival. Falei da alegria do povo ali. Eliminada a mulher ímpia e dominadora, houve regozijo geral. A alegria é o resultado normal na vida de quem faz a vontade de Deus. Olha que lindo isso. Lá no Salmo 70, versículo 4. A alegria é o resultado normal na vida de quem faz a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade de Deus? O que Deus quer que nós façamos? Para concluir, no nosso relacionamento, devemos refletir nos nossos relacionamentos. O que precisa ser mudado? Qual é a reforma particular que precisa ser feita nos nossos relacionamentos? Isso é para vocês estarem pensando. Nosso relacionamento dentro do nosso lar, nosso relacionamento fora do nosso lar, qual o tipo de influência que você está exercendo? A nossa língua está sendo usada para o bem ou para o mal? A sua língua está ferindo ou está levando bálsamo para outras pessoas? Na nossa vida financeira, nós estamos administrando bem aquilo que Deus nos dá? Nós estamos exercendo uma influência financeiramente na fidelidade para com Deus? E na religião? Você está sendo fiel ao Deus que você serve, às crenças em que você crê? Para que você seja uma influência lá fora daquilo que você professa?
Nós como família, pais e irmãos, o que nós estamos mostrando para eles? Que somos crentes, que professamos uma fé em Cristo Jesus? Ou somos crentes só por religiosidades que vêm na igreja dia de domingo? Quais são as nossas atitudes diante da nossa família, diante daqueles que amamos? Na família como pais e filhos, que legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Vocês viram o legado que Jezabel e Acabe deixaram para a Atalia? Ela foi muito pior do que os pais. Que legado que estamos deixando para os nossos filhos? Que tipo de influência estamos exercendo nos nossos filhos? E as nossas palavras e os nossos compromissos? Nós estamos cumprindo? Nós estamos sendo éticos com aquilo que falamos e com aquilo que fazemos? Tudo isso, ao contrário do que nós estamos aqui agora refletindo, abre brechas para que o espírito de Atalia influencie na nossa vida e na vida dos nossos. Isso me tocou muito. Isso me fez refletir muito lá em casa, quando eu fui estudar essa palavra para trazer. Para falar a verdade, quando eu li o livro, eu pensei assim, nossa, que aula chata, o que eu vou tirar disso? Aí depois, na hora que eu fui aprofundando, Deus foi abrindo a minha visão, e eu fui vendo o que Ele queria de mim, para dentro da minha casa. E pensei assim, por isso que eu postei lá no grupo, acho que todos nós precisamos dessa palavra do Senhor, para nós refletirmos se nós estamos sendo influenciados ou influenciadores dentro da vida daqueles que estão ao nosso redor. Então vamos fechar nossos olhos. Pai amado e Deus querido, obrigado por tirar as escamas dos nossos olhos, Senhor, por nos tirarmos da zona de conforto e da omissão. Eu, em particular, Senhor, me ponho na sua presença e faço um compromisso contigo nesta manhã. E não só falarei da minha boca para fora, mas de todo o coração, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, dentro dos seus princípios éticos e morais. Restaurarei o templo de adoração dentro do meu lar, para que as suas promessas e os seus propósitos se cumpram não só na minha vida, mas na vida daqueles que o Senhor destinou à minha autoridade e aos meus cuidados, porque eles não são heranças minhas, mas herança sua, e que as suas promessas se cumpram neles. E que hoje, ó Pai, serei um agente influenciador da sua palavra na vida dos meus filhos, na vida do meu cônjuge e fora da minha casa, aqueles que estão ao meu redor, não só com minhas palavras, mas também com as minhas atitudes, ó Pai. E assim eu peço que o seu Espírito Santo toque no coração de cada um que está escutando esta oração, para que eles também sejam um agente, um influenciador da sua palavra na vida daqueles que estão ao seu redor. E que suas casas sejam restauradas para a sua adoração, que suas vidas sejam restauradas para a sua adoração, e que sejamos luz do mundo e sal da terra, firmes nas suas promessas e fiéis a ti. Nos compromissamos hoje com a sua vontade, meu Pai, nas nossas vidas e naqueles que nos predestinou. Obrigado por ser fiel a nós, que o nosso coração esteja sempre ligados a ti, na vida que o Senhor tem para nós na eternidade. E que assim sejamos, Senhor, dignos do seu Espírito Santo na nossa vida, nos afastando daquilo que não te pertence e que não te agrada. Eu oro agradecida por sua palavra e por sua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.